Olá, povo do Eterno, bom dia para todos, a Shalom esteja cada vida nesta manhã, e nesse momento possamos entrar na presença do nosso Pai Celestial, para juntos estudarmos mais um pouco de Sua Palavra. Quero nesse momento convidar a todos que são do Eterno, nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que creem na Palavra do Criador, que tem a inspiração dos céus, pensa em morar nos céus um dia ser salvo, pelo menos morar na nova terra, lá dos remidos. Então você precisa envolver mais um pouco, envolver-se mais um pouco na palavra, porque sem conhecimento não chegaremos a lugar algum, pois a palavra diz que a falta de conhecimento é a causa pela qual o povo perece, o povo do Eterno perece. Talvez você é do Eterno, mas por falta de conhecimento vai perecer. Então, para que isso não aconteça, o Eterno nos dá a sua palavra para que possamos estudá-la e compreendê-la no poder do Eterno, no Espírito Imaculado do Eterno, para vivermos uma vida digna daqueles que são servos do Criador. Hoje nós estamos convidando os amados irmãos e amigos e todos, todo lugar onde esteja alcançando esse áudio, para estudarmos um assunto muito importante, que na palavra temos assuntos todos importantes, mas nós queremos hoje conversar com os irmãos, com os amigos, algo relacionado ao primeiro e o último. E nós vamos, da palavra, ler esse texto, que é o texto, hoje é Ishaial, no caso Isaías, capítulo 44, versículo 5 até 8, onde diz que o Eterno, Ele é o primeiro e Ele também é o último. O versículo 5 diz o seguinte: então alguém dirá, eu sou de Arro, outro escolherá para si o nome de Jacobe, e ainda outro escreverá na própria mão, eu sou de Arro, e por sobrenome adotará o nome de Israel. Assim diz Arro, o rei e redentor de Israel, o Arro dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Criador. Quem é como eu, que se manifeste, que mostre claramente o que tem acontecido, desde que ordenei um povo eterno, que ele prediga os sinais dos acontecimentos futuros. Nesse texto, o profeta Ishaial nos assegura pela inspiração do Eterno que Yahweh é único. Ele é único, não há outro. Pois o texto diz categoricamente, o primeiro e o último. Ele é o Altíssimo. Vamos encontrar essa segurança na palavra, na Torá. A Torá do Eterno nos fala isso com clareza. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, e depois de 6 e versículo 4, lemos essas grandes verdades das quais falou o profeta. Isso foi mostrado a vocês para que vocês soubessem que Yahweh é o Altíssimo, e nenhum outro há senão unicamente Ele. Não há outro senão unicamente Ele. No capítulo 6, versículo 4, ainda continua a palavra falando: ouça, ó Israel, Yahweh é o nosso Criador. Yahweh é único. Então, amados, encontrando dentro da palavra segurança de que não existem 3, 4, 5, 2, ou sei lá quantos, porque Yahweh é único. Ele é o primeiro, ele é também o último. Crer no único Criador, Yahweh como único Criador, era a fé de Moshe.
naqueles dias que Moshe foi levantado para trazer a Torá ao povo. Esse é o entendimento revelado por Yahweh a Moshe e é especialmente importante tendo em vista a multiplicidade dos Baalins, os deuses pagãos dos Baalins, de Baal, e um grande número de ídolos criado e crido pelo paganismo em todo o mundo. Nós vimos isso em Juízes, no capítulo 2, versículo 11 a 13. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yahweh, servindo aos Baalins, abandonando Yahweh, o Altíssimo de seus pais, que os havia tirado da terra de Mitzraim, e seguiram os deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram Yahweh a ira. Eles abandonaram Yahweh e serviram a Baal e as Tarotes. Então, vemos aqui que nos dias de Moshe, nos dias dos juízes, nos dias primitivos do povo de Israel, segundo a Escritura, o povo de Israel fizeram isso, abandonaram o Criador e foram adorar os ídolos pagãos das nações pagãs. Então hoje encontramos isso acontecendo nos nossos dias, porque tudo aconteceu lá, naqueles dias, tempo da Escritura, dias das Escrituras, e eles foi instalado permanentemente na vida da raça humana. Então hoje continua essa mesma ação do homem, mesmo dizendo-se servo do Criador, eles não largam seus ídolos, eles não largam seus Baalins, eles não largam sua vida, os seus costumes, vivendo o costume fora da palavra. E aí, diz aqui que nisso eles abandonam o Criador. E todo aquele que abandona o Criador e algo, ele paga um preço. A razão pela qual o nosso mundo vive na situação que vive hoje, em miséria, em escuridão, o pecado na sua escala mais alta que pode ser, e vivamos assim à mercê do erro, do engano, das tapiações, das mentiras, que os homens se ostentam religiosos, mas não se privam desta obra maligna, que é enganar e ser enganado. Agora nós vamos procurar entender, hoje, nesse estudo, o texto de Yahweh, os textos de Yahweh, perdão, melhor dizendo, que no caso é João, segundo as Bíblias corrompidas, o capítulo 1, versículo 18. É um texto um tanto assim polêmico, porque até os escritores da Bíblia, em suas várias versões, não se combinam. Eles se desencontram, têm desencontro, o dizer total. Eles não têm um entendimento único nesse texto, nesse versículo, que é Yohanan 1, versículo 18, que diz o seguinte: o homem jamais viu o Eterno, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, isso deu a conhecer. O homem jamais viu o Eterno. Por que o homem não vê o Eterno? Porque o Eterno é Espírito. Yohanan 4, 24 disse isso. Yohanan é o Espírito. E só o Espírito que é o Criador. Mas aquele que nasceu de Miriam, aquele que o Eterno preparou na terra para habitar nele, que é o corpo do Mashiach, esse Mashiach, como filho do Altíssimo, vindo à terra, conforme está em Yohanan 17, verso 6, ele veio revelar ou manifestar o nome do Pai ao mundo, aos homens que do mundo foram dados a ele. Então, aqui está dizendo que homem nenhum, jamais viu o Eterno. O homem jamais viu o Eterno.
que na corrupção jamais viu a Deus, na corrupção diz isso. Mas o Filho unigênito, aquele que nasceu de Miriam por determinação e por ação do Espírito Imaculado, aquele que foi dito: quando tu nascer, tu serás meu filho. Ele vai nascer e será chamado Filho do Altíssimo. Mas o Filho unigênito, quer dizer, único, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então encontramos aqui que há muitas controvérsias em termos de definir esse texto, né? Nas versões corrompidas das Escrituras, esse texto diz o seguinte, de formas variadas: eles não se combinam no mesmo princípio. Veja que está escrito na Nova Versão Internacional da Bíblia, né? Nova Versão Internacional da Bíblia. Diz esse texto lá, está escrito o seguinte: o Deus unigênito que está junto do Pai. Aqui está dizendo que existe um Deus que é unigênito, que é único, que está junto do Pai. Então quem é o Pai? Quem é o Pai? Né? Porque o Pai, conforme a própria Bíblia Corrompida de Alfredo de Almeida, o Pai é Deus. No caso, dizendo que o Pai é Yahweh, né? Agora, o texto dessa Bíblia Nova Versão Internacional diz que o Deus unigênito que está junto ao Pai. Então, conforme o texto nós lemos aqui na Imaculada, quem está junto ao Pai é o Filho unigênito, não o Deus unigênito, não o Yahweh unigênito, não o Eterno unigênito, porque o Eterno é único, o Criador é único, o Salvador é único. Viu no texto inicial, ele é o primeiro e ele é também o último. E não há outro além dele, não há outro que seja conhecido. Não há. Ninguém conhece outro. E esse Eterno, que é único, ele é Espírito. Por isso é que homem nenhum tenha visto, jamais viu a ele. Mas o Filho, aquele que nasceu, vai revelar ele ao mundo. Porque agora ele vai habitar nele. Mateus, capítulo 3, versículo 17, foi nos dito que quando ele está saindo da água da imersão, onde ele foi imergido por Yohana, o emissor, que é chamado João Batista, quando ele estava saindo da água, diz que uma voz bradou dos céus, no caso a voz do Pai, porque ali estava o Filho, o homem, o Mashiach, a carne, e ele disse, aquela voz disse: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Na corrompida vai dizer quem me compraz de quê? Não, em quem tenho prazer de habitar. Então, no Mashiach estava habitando o próprio Pai, que é Espírito, o Espírito Eterno. Então, esse Espírito Eterno, ele que está habitando no Mashiach, faz com que o Mashiach seja o instrumento, o tabernáculo, a morada do Eterno. E ali estava habitando o Criador, o Altíssimo. E este Altíssimo Criador é o Pai. Uma certa feita, Yahushua disse ali, em Yohana, capítulo 14, versículo 6, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele disse ninguém vem ao Pai, está dizendo que o Pai estava nele. E que ninguém vinha a ele, ao Pai que estava nele, se não fosse através por mim, quer dizer, através do seu sacrifício, sua morte, sua vida, a redenção realizada em seu corpo, próprio corpo. Então vimos aqui que esse texto, ele não condiz com os demais textos das Escrituras. Essa versão aqui da Nova Versão Internacional, ela não condiz com o texto escritural. No caso, dizendo que o Deus unigênito que está junto ao Pai. Primeiro, nós estamos eles estão dando a colocação de que existem dois seres, o Deus Pai e o Deus unigênito. Mas se ele é Deus unigênito, quer dizer, unigênito é único, como é que vai ter o Pai que é Deus para ele estar junto? Então,
é uma palavra com a colocação na escrita aqui muito difícil de compreensão, que as pessoas não procuram compreender. E ainda na Bíblia Thompson, no mesmo texto, diz o seguinte: o Deus unigênito, mas vai dizer que é o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é a mesma coisa, junto ou ao lado é a mesma coisa. Então, quer dizer, essas duas Bíblias de renome, a Thompson e a Nova Edição da Bíblia, são duas Bíblias de renome, Bíblias procuradas pelos estudiosos da Escritura, porque são Bíblias de estudos, né? Então, traz uma aberração dessa, é colocada pelos tradutores, escritores da própria Bíblia. Agora, quando nós chegamos na Bíblia, a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, aí nós temos a colocação correta, onde ele diz que o Filho unigênito que está no seio do Pai, né? Então essa está de acordo com a Imaculada, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem vai revelar ao mundo o Criador e Salvador. Ou seja, ele vai revelar, esse Filho unigênito único, ele vai revelar ao mundo o Pai em sua essência, a essência do seu nome, a grandeza do seu nome, porque o nome em si, todo Israel conhecia já o nome do Eterno, desde os dias de Moshe, quando ali em Êxodo capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer que o seu nome é Yahweh e esse é o seu nome eternamente. Então encontramos aqui que esse o Deus unigênito que está em posição junto ao Pai, conforme, assim temos aqui a tradução também, tradução do Novo Mundo das Escrituras, quer dizer, a Bíblia, as Testemunhas de Jeová chamada, diz o seguinte: o Deus unigênito que está na posição junto ao seio do Pai. Ele está junto ao seio do Pai. Quase que chegava, quase que bateu na porta, quase que fazia o gol, a bola batendo pau na área, mas não fez gol. Porque aqui diz que, ele está na posição, diz que o Deus unigênito que está junto ao seio do Pai. Se ele tivesse colocado filho, estava uma maravilha, mas ele, mais uma vez, ele pegou o mesmo pensamento da Thompson e da Nova Internacional da Bíblia, que é o Deus unigênito. Porém, nossa Bíblia Imaculada e também na corrigida, assegura-nos que é o Filho unigênito que está no seio do Pai. Diante dessa variedade de narrações de textual, quem está certo? Quem está com razão? Quem está falando a verdade, né? Agora vamos ver aqui o significado para o unigênito. Unigênito significa o filho único de seu pai. Filho único de seu pai. No caso, o Mashiach é o filho único do Pai Eterno. Foi o único que nasceu na terra sem intervenção do homem. Porém, segundo a autoridade do Criador, segundo o poder do Altíssimo. Ou seja, o único gerado de si mesmo. Quer dizer, o Mashiach, ele é o filho unigênito porque ele é o único gerado de si mesmo. Por quê? Porque quem gerou o Mashiach no ventre de Miriam foi o próprio Pai, o Eterno, o Espírito Eterno, que vai habitar no Mashiach. Então, ele gerou o filho do ventre de Miriam. Então, o filho é o filho unigênito porque foi gerado de si mesmo. Literalmente falando, significa nascer de si mesmo. Quer dizer, quando o Mashiach nasce, ele não está nascendo por vontade do homem, tá, da carne, do sangue, não. Ele está nascendo na virtude, ele foi gerado e nascido na virtude do Espírito Imaculado, o Eterno, o Altíssimo Eterno dos Exércitos, que é o Criador. Então sabemos que agora para alguém nascer, necessário é que seja gerado, né? Ninguém pode nascer se primeiro não foi gerado. Então precisamos
saber disso, que todos sabemos disso, que quando uma pessoa, para nascer uma pessoa, um ser vivo, biologicamente falando, tem que ser gerado em algum lugar, em algum ventre de alguém, né? Então, sabemos disso, que para alguém nascer, necessário é que sejamos gerados. Aí nós perguntamos, quem foi gerado afinal? Quem nasceu afinal? Né? O pai, o Altíssimo, ou Machia, o filho do Altíssimo? Sempre foi gerado. Então vamos pegar até essa resposta em Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto de Yahweh. Ele me disse, você é meu filho, hoje te gerei. O pai está dizendo que para aquele que nasce de Miriam, já lá na profecia, tu és meu filho, hoje te gerei. Hoje te gerei. Então nós procuramos saber aqui, na verdade, quem nasceu. Se foi o filho ou se foi o pai. Então a escritura categórica nos afirmar quem foi gerado, né, e nasceu foi o filho, o que foi gerado, e não o pai, pois o pai é quem o gerou. O pai foi quem gerou o filho no ventre de Miriam e gerou por si mesmo, na unção, no revestimento do poder. Vamos ver Lucas 1, 31 e 32, para nossa melhor compreensão. Disse o anjo a Miriam, do verso 31, você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome Yahshua. Ele será grandioso e será chamado Filho do Eterno Altíssimo. E o Eterno Yahweh lhe dará o trono de seu antepassado, o rei Davi. Em outro lugar, vamos chamar de seu pai, porque ele era o rei daquela nação. Mas aqui diz que era do seu antepassado, o rei Davi. Então nós vimos, amados, que nesse texto aqui, ele está dizendo que o anjo está dizendo para ela que como é que ela vai ficar grávida. Você ficará grávida, dá à luz um filho para o nome Yahushua, lendo como está escrito aqui. E diz que ele será chamado Filho do Altíssimo. Quer dizer, mas isso é o que a Bíblia diz. Mas, no entanto, as pessoas o chamam de Deus unigênito. Nesse verso 32, deixou bem claro que ele será grandioso, será chamado Filho do Altíssimo, do Eterno Altíssimo. Então, vimos aqui que ele, que foi gerado e que nasceu, foi o Filho chamado, que é o Machia, chamado de Yahushua, que é no caso, o qual seria Yahusha, que é o Filho de Yahweh, né? Onde Yahweh está habitando e vai salvar a humanidade. Assim sendo, o Mashiach foi feito primogênito de toda a criação, porque ele é o único, ele agora vai ser o primogênito de toda a criação. Já a respeito ao termo primogênito, significa o primeiro a ser gerado por alguém ou em alguém. No capítulo 2, versículo 7, de Lucas nos diz isso. E ela teve o seu filho primogênito. Mas até aqui. Miriam teve, quando ela deu a luz ao Machia, ela, já tem o texto dizendo que ela teve, né, ele teve o seu filho primogênito. Porque ele nasceu primeiro. Você vê aqui que o Machia aqui, para Miriam, ele não é unigênito, não, ele é unigênito para o Eterno, porque foi o único ser que o Eterno nasceu, porque o Eterno o gerou no ventre de uma mulher, unicamente foi ele. Então ela está dizendo aqui que
no versículo 7, que nós acabamos de ler, capítulo 2, que diz que aqui é o seguinte, ela teve o seu filho primogênito, porque Miriam agora vai ter mais filhos. O catolicismo não aceita que Miriam tenha tido, que a chamam de Maria, tenha tido mais de que um filho. Não. No caso, a Bíblia categórica, bem contundente, nos afirmar que Maria teve mais filhos, no caso Maria segundo a doutrina cristã. Então, nós vimos aqui que no caso Miriam só teve, até aqui só teve o filho do Eterno. Essa aqui ela só teve esse filho, só esse filho sem intervenção do homem. Porém, os demais filhos e filhas foi de intervenção do seu marido, que era Yosefe. Então Yosefe, ele era o marido de Miriam, com a qual ela teve outros filhos, né? Que era a família deles. Então, nesse caso aí, nós vemos que, por essas razões, o Mashiach é chamado primogênito de toda a criação. Por quê? Por ter sido ele o primeiro, e não dizer, o primeiro de todos os seres criados a ser gerado sem haver penetração sexual por parte do homem. Então não houve esse ato na concepção de Yahshua no ventre de Miriam, não houve esse ato, não é aquele ato normal que o Eterno estabeleceu para que homem e mulher fecundassem, gerassem filhos e povoassem a terra. Não houve esse ato. E agora, esse corpo, esse primogênito da criação, diz que por ter sido ele o primeiro a ser gerado sem haver penetração sexual por parte do homem. Isso vimos no verso 34, verso 35 de Lucas 1. Vamos ler o texto para melhor luz do que eles estão nos falando. Vamos aqui o texto. Então Miriam perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, sendo que eu nunca tive relação sexual com homem nenhum? O anjo respondeu. Vamos ver, ele respondeu aqui o anjo. Versículo 35. Uru HaKodesh, que é o Espírito puro, Espírito imaculado, virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. Por isso, o menino que há de nascer de seu ventre será chamado Imaculado, Filho do Altíssimo. Então, vimos aqui que, mais uma vez, é o menino que vai nascer e que será chamado Filho do Altíssimo. Continuamos na palavra, vendo que, na verdade, quem foi gerado e nasceu, foi o Filho, que é o Mashiach, Filho do Altíssimo. Agora, esse Filho do Altíssimo, gerado no ventre de Miriam, ele passa a ser a imagem visível, o corpo do Pai invisível. Quer dizer, até então o Pai não tinha um corpo, porque o Pai é Espírito, e Espírito não tem corpo. Então vimos aqui em Colossenses 1,15, vamos ler o texto para compreensão. O qual é a imagem visível do Pai invisível, primogenitor da criação. Você vê aí que é o primogenitor da criação. Por quê? Porque ele passou a ser a imagem, o corpo, a pessoa, a expressão exata da pessoa do Eterno. Daquele Eterno, que é Espírito, que é o Pai invisível. Depois o texto de Yohana, 1 verso 18, diz que ninguém viu o Eterno, ninguém viu o Criador, porque ele é Espírito ninguém vê. Agora, o Filho Mashiach passa a revelar ele à humanidade. Vimos assim que o Mashiach, Filho do Altíssimo, em sua carne, passa o corpo do próprio Pai invisível.
E ele também passa a ser o primogênito dos mortos, por ter sido o primeiro a ressuscitar para nele habitar para nele habitar toda a plenitude do eterno. Vimos que nele, no Mashiach, Yahushua, habita toda a plenitude do eterno. Ou seja, o eterno habita plenamente nele. Ou a plenitude significa totalidade. Não falta nada do eterno nele. Não como homem, mas como aquele Yahushua, o ressuscitado. E agora nós temos ele no trono, tronizado nos céus, não como o homem, mas como o eterno, o Espírito Criador, está ali em seu corpo, o qual foi gerado no ventre de Miriam, e esse corpo foi plenificado, foi ressuscitado, morto e ressuscitado, e foi entronizado nos céus, no esplendor celestial. Então nós temos aqui Colossenses, vamos agora ver o versículo 17 ao 19. Colossenses 1, 17 ao 19, diz o seguinte: Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por ele em ordem e harmonia. Versículo 18. Ele existe, ele é o cabeça do corpo, que é a Knésia, ou seja, a igreja, a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Verso 19. Porque foi da própria vontade do Pai depositar nele toda a plenitude. Então, no Mashiach, habita toda a plenitude como homem. Mas o eterno habitando nele, espírito, na sua carne, e após ele já faz sobre redenção, de curas, de milagres, de maravilha, pois o Mashiach diz que as obras que ele fazia, não era ele que fazia, mas o Pai estava nele e fazia todas as obras. As palavras que ele falava como o Pai estava nele e falava. Então agora vemos que na sua ascensão aos céus, seu retorno, a sua ressurreição, agora ascender aos céus, vimos que agora ali está plenamente o eterno em seu corpo ressuscitado, plenificado e entronizado nos céus. Então, nós encontramos aqui que ele existe, a Sansai diz que ele existe antes de todas as coisas. Quem existe em todas as coisas? O Mashiach que nasceu de Miriam ou o Pai eterno que habitava no Mashiach? Quando o Mashiach disse para os Eudis que ele era antes de Abraão. Então os Eudis se admiraram. Tu não tens 50 anos, como disse, ter sido antes de Abraão. Eles não entenderam que quem estava falando ali era o Eterno. Porque o corpo do Mashiach é apenas a morada, a casa, o tabernáculo para a habitação do Eterno entre os homens. Estamos sempre mostrando isso, porque na verdade essa é a realidade da mensagem. E poucas pessoas estão parando para compreender isto. Está escrito que se nós não crermos, se as pessoas não crerem que realmente o Mashiach é aquele que ele diz ser, vai morrer seus pecados, não vai ter perdão dos seus pecados, porque não crê. E esse é o pecado que o Espírito Imaculado do Pai, ao vir ao mundo, é uma das coisas que ele começaria, porque o mundo está tendo uma ideia errada sobre essa questão e outras questões mais. Então vimos aqui que ele é antes de todas as coisas. Ele como homem, diz o texto 19, porque foi da própria vontade do Pai depositar nele, naquele corpo, naquele homem, toda a plenitude. Se nós pegarmos o capítulo 2, ainda, versículo 9, vai dizer para nós o seguinte: porque nele habita, Colossenses 2, verso 9, porque nele habita corporalmente, em seu corpo, no corpo de sua carne, a plenitude, né, do eterno. Não, aqui diz toda a plenitude do eterno. Quando a palavra diz que o eterno Pai deu ao Filho
ao Mashiach o nome que é sobre todo nome, um nome excelente, está sobre todo nome, perguntamos, quer dizer que o nome do Mashiach, sendo um, como diz aí, que diz que o nome do Mashiach é Jesus, e o nome do Pai é Jeová. Então o nome de Jeová, que é o nome do Pai, não vale mais nada, está inferior ao nome do Filho, o nome do Filho, que é Jesus, está superior ao nome do Pai, que é Jeová. Não, isso está errado. Está errado, amados. Porque o Eterno tem um nome, o nome do Eterno é um nome eterno. Ele diz lá em Êxodo capítulo 3, verso 15, esse é meu nome eternamente. E o que é eterno não muda, não passa, não se acaba. É eterno, dura para sempre, por todo sempre. Não tem como mudar. Agora, esse nome que foi dado ao Mashiach, que é assunto do nome, é o próprio nome do Eterno, o próprio nome do Pai, que é Yahweh. Então esse é o nome que foi dado ao Eterno. Por que ele é o nome sobre todo nome? Porque é o nome do Pai. O Mashiach diz isso em Alcântara 17:11, que o nome que ele recebeu foi o nome do Pai que lhe fora dado. Então o nome do Pai está no Filho, conforme Êxodo 23, versículo 21, diz que o meu nome está nele. Revelação, que é Apocalipse chamado, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, e da parte de Yahushua, o Mashiach, que havia a testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e por meio do seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então veja que o Mashiach, a testemunha, ele é o primogênito dos mortos por meio do seu sangue, por meio da sua obra redentora. Diz que por meio do seu sangue ele nos libertou de todos os pecados, perdoando nossos pecados por meio da fé em seu imaculado nome e obediência à palavra, crendo no sangue dele derramado no madeira do nosso lugar. Então vimos aqui, amado, que ele é o primogênito dos mortos uma vez, porque foi o primeiro morto, a primeira pessoa a morrer. Porque sempre primogênito é aquele que nasce primeiro, é o que vem primeiro. O primogênito da família é o filho mais velho nasceu primeiro. Porém, aqui, o primogênito aqui, não é que tenha nascido primeiro, porque na verdade é o primogênito de Maria e Miriam, porque ele nasceu primeiro. É o primogênito do Eterno e Miriam, porque é o primeiro filho a nascer, gerado pelo poder do Espírito Imaculado e não pela intervenção do homem, e continua do meu jeito. O primogênito dos mortos não quer dizer primeiro a morrer, não. Quando ele morreu, tinham morrido vários. Ou também não é o primogênito dos mortos, porque ele tem primeiro a ressuscitar. Porque quando o Mashiach ressuscita, muitos mortos já haviam ressuscitado. Ele é o primogênito dos mortos porque ele é o primeiro morto, dentre os mortos, a ressuscitar para o esplendor celestial. Então, nenhum dos ressuscitados, mortos que haviam ressuscitado antes do Mashiach, tiveram o acesso aos céus, não ascenderam aos céus. A Mashiach, porém, esse subiu aos céus. Então, ele é o primogênito dos mortos, em todos os sentidos. E ele é o unigênito filho do Pai, porque ele é o único que foi gerado pelo Pai Eterno. Não existe outro, nem a história da Bíblia. Em toda a Bíblia não tem nenhuma história mostrando que um outro ser tenha sido gerado por inspiração, por obra do Espírito Imaculado. Não. Até sabemos que alguém foi gerado lá, o Eterno usou o profeta, profetizou, respondeu a oração de alguém. Por acaso, Ana, a mulher de Alcântara, ela teve um filho, ela pediu um filho ao Eterno, e o Eterno lhe deu, mas através da relação dela com seu marido. Não foi pela ação do Espírito Imaculado. Outros casos, né? No caso, a própria mãe de Yohanan Batista também foi uma bênção, uma operação do Eterno, mas também houve relação do pai de Yohanan Batista com a sua mãe. Então vimos que aqui no caso de Miriam foi diferente. Não houve relação sexual entre Yosef e Miriam, mas ela achou-se grave. Depois ela disse, como pode isso acontecer? Diz que eu não tenho relação com homem nenhum, não conheço homem nenhum, sexualmente falando. Então, aqui era uma obra única. Então, por isso que ele era o primogênito, ele era o filho único, ele era unigênito, filho unigênito e não Deus unigênito, como diz as Bíblias corrompidas. Por isso, quando nós falamos que as Bíblias são corrompidas, falamos com propriedades, porque, na verdade, vemos prova das próprias Bíblias corrompidas, a sua variedade,
as diversões, e nisso há uma corrupção. Porque os homens corruptos que escreveram a Bíblia mudaram o conceito bíblico. Agora precisa que venhamos estudar a Escritura na unção do Espírito Imaculado, na visão dos céus, para que não venhamos cair no laço do engano, feito esse laço armado por esses homens de mentes corrompidas. Então vemos aqui, amados, assim o Eterno, assim dessa forma o Altíssimo, que é o Eterno, ele diz para nós aqui em Yeshayahu, Isaías, né, capítulo 48, versículo 12. Ele vai dizer para nós: eu sou o primeiro e eu também sou o último. Então vimos aqui, amados, que ele é o primeiro e ele também é o último. Primeiro como? O Pai é o primeiro quando criando. Na criação ele é o primeiro. Ele cria a humanidade cai em pecado, isso que eu sei da condenação. Então vem o segundo plano de salvar a humanidade. Mas quem vai salvar a humanidade? O próprio Criador da humanidade. Aquele que criou a humanidade. Ele vai dizer que no Yeshayahu, capítulo 43, verso 11, ele diz que ele é o Salvador e não há outro. No capítulo 45, versículo 21, ele também diz, 21 e 22, ele também diz a mesma coisa, não há outro. Então, como é que não agora, aqui no 48, verso 12 do mesmo Yeshayahu, ele está dizendo que eu sou o primeiro e também o último, também sou o último. Então, amados, não existe dois, existe três, né? Essa doutrina de trindade é a doutrina diabólica. Trindade não provém do eterno, não existe trindade na Bíblia, e sim tem uma trindade da Bíblia de demônios. Você lê ali Apocalipse 16, 13, 14, vai ver que ali é uma trindade, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, e diz o texto bem claro, são espíritos de demônios, que vão para enganar os reis de toda a terra. Aquele espírito ali são mensagens diabólicas, mensagens errôneas, mensagens apostatadas, que desviam os homens da verdade, porque espírito aí no termo aí fala de mensagem, né? Não é espírito, ser, não, é a palavra pregada de forma errada. Então essa mensagem é chamada de espírito. Espírito enganador é uma mensagem enganadora. Espírito mentiroso é uma mensagem mentirosa. Então, quer dizer, nós temos que entender isso daí para não pensar que existem seres espirituais mentindo. Não, mentiroso é o homem que traz aos homens, às pessoas, demais pessoas, uma mensagem que não é verdadeira. Então, esse homem para uma mensagem enganadora. Ele está com o espírito de engano para enganar as pessoas. Quero fazer alusão mais uma vez a esse grande engano da Trindade, pregado pelo catolicismo romano e por protestantismo de modo geral, que se diz cristão. Vamos começar vendo o seguinte: o que é cristianismo, né? Cristianismo é aquele que confessa Cristo. E então temos aí os católicos, temos os espíritos, temos os protestantes, quase que de modo geral, confessando a Cristo. Então esses são cristãos. E esse cristianismo, eles são filhos desse cristianismo de modo geral, portanto que eles são unânimes, são irmãos. Por isso que dizer que crentes cristãos, espíritas cristãos, são irmãos de católicos cristãos. Então eles são todos cristãos. Então todos irmãos. Então, agora veio a grande confusão que esses cristãos têm em sua fé, que no caso a crença em uma delas, que no caso a crença na Trindade. Então a Trindade prega que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes, pessoas distintas. E todos os 3 são Deus, mas um não é o outro. E como vimos aí quando vamos para essa análise, então, claro que o Pai, primeira pessoa, gera o Filho, a segunda pessoa, e tem o Espírito Santo, a terceira pessoa. Vamos lá. Então, mas como é que vamos entender a Escritura? Quando vamos para a Escritura diz o seguinte, que Miriam, no caso, segundo o catolicismo é Maria, achou-se grávida do Espírito Imaculado, lá chama Espírito Santo. Então, peraí, se o Espírito Santo deles é a terceira pessoa, e é ele que engravida Miriam, ele passa a ser o pai. Então, no caso, o pai não é mais a primeira pessoa, ele é a terceira. E a segunda pessoa, que é o filho, passa a ser filho da terceira pessoa. E a primeira pessoa ficou aonde? Não, mas o pai é a primeira. Como é que vamos compreender a questão? A primeira é o pai,
mas quem gera do Pai da segunda, mas quem gera a segunda é a terceira pessoa. Então, você viu também na confusão que dá isso tudo? E aí, o que eles dizem para sair desse rolo de doutrina? Trindade não pode ser explicada, nem entendida. A Trindade é para ser crida, diz eles, que você é obrigado a crer na Trindade. Sem explicação, sem entendimento, acabou a história. É como que você botasse em sua boca um bolo de espinho, uma bola de espinho, engolisse e empurrasse goela abaixo. Você é obrigado a engolir esses espinhos, porque você não tem direito de analisar, de procurar entender, de compreender, para saber de onde vem essa doutrina. Então essa doutrina é diabólica, essa doutrina não, aquilo que não pode ser explicado com verdade é porque é mentira. E tudo que é mentira é procedência maligna. Então abramos o olho, irmãos, para que não sejamos levados à condenação com os condenados. Para que não venhamos perecer com Satanás, com o mundo, né? O inimigo desse nosso inimigo do mundo, que é Satanás, é inimigo do eterno e também nosso, ele já está julgado. E o mundo também será julgado, né? Então vimos que é preciso crer nas Escrituras, crer no eterno, como diz as Escrituras. Pois o João e Alvana 7,38 ele diz isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva que solta para a vida eterna. Então ele fala ali do Espírito Imaculado que ele de receber os que venham crer nele. Porque falando aqui na texto, porque ele disse que até aquele momento o Espírito não havia sido dado, porque o Machia não havia sido planificado, não havia sido entronizado nos céus, né? Não estava o resplendor celestial. Então, agora já. Então, agora nós temos o Espírito Imaculado derramado na vida, no coração da quenese, da congregação da igreja, né? Agora nós temos que entender esse texto aqui, do capítulo 48 de Ishaial, versículo 12, dizendo que, na verdade, ele é único. Aqui nele não existe outro, tá certo? Não existe outro além dele. Pois esse texto afirma dizendo o seguinte: eu sou o único, eu sou o primeiro e eu também sou o último. Então entendemos que o primeiro criando e o último salvando. São os dois tempos que criados pelo Eterno em relação às suas criaturas. Primeiro, como vamos ver essa questão aqui, primeiro, como adjetivo, a palavra primeiro aqui, que é o que nós estamos lendo nesse texto de Ishaial 48, verso 12, vai dizer para nós o seguinte: primeiro, como adjetivo, significa cabeça principal, chefe, primeiro em lugar, tempo ou posição. Assim sendo, Yahweh se declara ser o primeiro e o último, que no caso o eterno. Já vimos esse texto, supramente conhecido, conforme Ishaial 44, 6 e 48, 12, textos comentados. No hebraico, esta palavra passou a significar o mais elevado, posição ou autoridade principal, cabeça. Quer dizer, aquele que está no topo do governo, aquele que está lá em cima, o chefe, aquele que está mandando tudo. Então, essa palavra primeiro aqui, por exemplo, nós vamos falar primeiro-ministro de uma nação, é aquele que manda, é aquele que está lá na cabeça, dando ordem, determinando, né? Direcionando, orientando, dirigindo aquela nação, criando aquela nação. Então, primeiro no hebraico, isso é muito real, essa palavra passou a significar o mais elevado. Então, o eterno, é por isso que o Mashiach vai dizer, a gente vai encontrar relacionado ao Mashiach, dizendo que ele é o primeiro, não como homem, mas como eterno ele é o primeiro, e ele também é o último. E Alcha, o Mashiach, já entronizado no resplendor celestial, sendo ele o próprio Yahweh, faz a mesma afirmação, não como homem, mas como Yahweh, aquele que esteve no corpo, o qual foi morto. Porque quem foi morto, no caso, não foi Yahweh, mas o Mashiach, no qual ele habitava. Vimos a mesma afirmação em Revelação, que é Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá dar uma olhadinha nesse texto de Apocalipse, que é a revelação dentro da nossa Imaculada. Diz o texto:
Olhem, ele vem como as nuvens. Todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram com a lança. Todos os povos do mundo se lamentarão sobre ele. Certamente acontecerá isso, Adaon. Verso 8. Eu sou o Aleph e o Tav, diz Yahweh, aquele que é e que era e que adivinha, o Altíssimo Todo-Poderoso. Então vemos que o Mashiach, o Filho do Homem, quando ressuscitado, após 40 dias de ressurreição, da sua ressurreição, ele ascende aos céus, na presença de seus talmidim, conforme está em Atos, capítulo 1. Então nós vemos aqui que ele subiu como o Filho do Homem. Ele disse que o Filho do Homem vai voltar. Só que o Filho do Homem não vai voltar como homem. Ele vai vir a voltar, está dizendo aqui que ele vem com as nuvens dos céus. Ele vai voltar. O texto aqui é muito categórico. Ele diz que ele vai voltar. Versículo 7. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão. Existe aqui uma mentira muito grande espalhada hoje, dentro do protestantismo, que pregam, diz pregadores da palavra, que eles pregando a volta do Mashiach, dizendo isso que é a volta de Jesus, que ele vai voltar secretamente, escondido. Tem até aquele filme Deixado para Trás. Tem outros, tem CDs, tem louvores que falam essa aberração, que ele vai vir, ninguém vai ver, vai sumir, vai desaparecer, os eleitos, escolhidos, salvos. Ninguém vai ver, vai sumindo. E o que aconteceu? Aconteceu, meu filho, cadê meu filho? Sumiu, acabou. Cadê meu pai, minha mãe, meu irmão? Onde é que estão? Aí quando eu pensei, foi o Jesus que veio e levou. E eu fiquei. Que desespero, né, irmãos? Que coisa tremenda. Aqui está dizendo, aqui em Apocalipse, né, em Revelação, no capítulo 1, verso 7, está dizendo que ele vai vir com as nuvens. Está dizendo que ele vai vir com as nuvens todos o verão. Leia Mateus, capítulo que é Mateus, capítulo 24, versículo 29, 30, 31. Vai dizer também que quando ele vem, todas as nações, todas as nações do verão se lamentarão sobre ele. E diz que até mesmo aqueles que o traspassaram com a lança, todos. Agora eu pergunto, por que será que aqueles camaradas que traspassaram o Mashiach com a lança vão ressuscitar para ver? E isso é pregado, hein? Isso é pregado pelas religiões, que na volta do Mashiach vai haver duas ressurreições. Aqueles que vão ressuscitar para ir para o céu, e aqueles ressuscitam para ver a sua vida e voltar para o túmulo. Mas onde é que está escrito isso nas Escrituras? Quando diz que todos aqueles que traspassaram, até mesmo aqueles que o traspassaram com a lança. Quer dizer, quem traspassou o Mashiach com a lança no madeiro não foi aquele soldado em si. Aquele soldado estava sob o comando de um comandante. Ele estava ali sendo pago, colocado para fazer aquele trabalho. Quem traspassou o Mashiach com a lança quando ele estava no madeiro foi eu e você, fomos nós. Aqueles que não se convertem. É que nós que vivemos no mundo hoje sem conversão de vida, sem arrependimento. Se eu me converter, eu verei para ir com ele. Se eu não me converter, mesmo assim eu verei ele vindo nas nuvens. Mas eu o traspassei com o meu pecado, foi o meu pecado, levou o Mashiach a morrer por mim. E lá em Shaial, capítulo 53, diz que ele morreu pelos nossos pecados, levou sobre si nossas transgressões, nossas culpas, os nossos erros, estavam tudo sobre ele. Agora aqui o texto diz que todos os verões transpassaram com a lança. Todos os povos do mundo
Parece que está repetindo aquela mesma mensagem que é dado lá em Mateus, que é o Mateus, né? Capítulo 24, versículo 29 ao 31. E todos os povos do mundo se lamentarão sobre ele. Certamente acontecerá isso. Certamente acontecerá assim. Não vai deixar de acontecer, Anaó. Ou assim seja. Está falado, está profetizado, está escrito, não pode mudar. A escritura vai se cumprir. No versículo 8 diz: eu sou o Aleph e o Tav, primeiro descendente do alfabeto hebraico, não o Alfa e o Ômega, primeiro e última letra do alfabeto grego, porque também podia ser o A e o Z do nosso alfabeto português. O importante é dizer que ele é o primeiro e também ele é o último. Ele é o Aleph, é o primeiro, lá o começo. E ele também é o Tav, o final de toda a história, de todo o processo. Diz Yahweh que está dizendo isso aqui. Então, amado, quem está vindo com as nuvens dos céus será visto por todos e todas as nações se lamentarão. Yahweh. Mas a Bíblia diz, está dizendo que quando vira o Filho do Homem vindo das nuvens dos céus, com seus anjos e seu resplendor. Então esse Filho do Homem vem dos céus, ele vem como Yahweh. Ele vem como Yahweh, o Criador dos exércitos. O Altíssimo dos exércitos, Criador do universo, Criador eterno, Todo-Poderoso. Então é quem vem buscar a sua Kenésia, a sua congregação, a sua igreja. Pois aqui diz no final do texto, versículo 8. Aquele que é e que há de vir, ou que é e que era e que há de vir. Então, o Altíssimo Todo-Poderoso. Quem é o Altíssimo Todo-Poderoso hoje? Yahweh. Quem era o Altíssimo Poderoso antes? Yahweh. Quem é que vai vir buscar a sua congregação sobre as nuvens? Yahweh. Porque Yahweh é o Salvador. Mas não é o Mashiach, sim, porque ele agora vem no corpo de seu filho, vem no corpo do homem, vem no corpo do filho do homem. Mas quem vem ali é o próprio Yahweh, o eterno, o Espírito Imaculado. Aquele Espírito que veio lá na emersão de Alcha e disse: eu tenho o prazer de habitar nesse corpo por conta do meu filho. Aquele corpo que agora é o corpo, a imagem do Pai invisível. E segundo o texto que está em Lídia aqui, é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Não há outro. Não os Altíssimos, mas o Altíssimo, artigo definido. Não um artigo indefinido, artigo definido. O Altíssimo, o Pai Eterno, o primeiro, o último, o princípio e o fim. O Aleph e o Tav. Não tem plural nessa questão, amados. Só singular. No versículo 17, 18 diz, 17, 18, do meio capítulo 1 de Revelação, que é Apocalipse. E quando eu vi, disse Elhana, o emissário, caí a seus pés como morto. Aqui o emissário, Elhana, está falando de uma revelação que ele teve aqui na visão de apocalíptica, né? Caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Ele não disse não temas. Não tema, porque temor é obediência, temor aproxima, temor é amor. Quem teme, ama. Quem teme, se aproxima. Não tenha medo. Não fuja. A mesma coisa o Mashiach disse quando ele apareceu lá no Mar da Galileia à noite, quando os seus tamidistas estavam pescando, após sua ressurreição, ele apareceu lá e disse: não tenha medo, sou eu. Então nós vimos aqui, sempre não tenha medo. Não tenha temor. Temas vem de temor. E temor aproxima as pessoas de quem nós tememos. Porque o temor é baseado no amor, no respeito, na honra. O medo
é no pavor, é no pânico, é no desespero, é no assombro. Então ele disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. No versículo 17, mais uma vez, está assegurando que o eterno é o primeiro e é o último. No verso 18, eu sou aquele que vive. Quem é que vive? O eterno vivo. Yahweh dos exércitos. Vivo, né? Eu sou aquele que vive. Estive morto. Espera aí. Yahweh, o Altíssimo, morre. Vimos por aí pessoas dizendo, Deus morreu. Eu estou sempre deparando pessoas dizendo que Deus morreu. É na mensagem, é nas pregações, é no louvor, são nas conversações do dia a dia, nos encontros que a gente tem, por aí onde passa e as pessoas conversando. Sempre tem alguém que crê dizendo que Deus morreu. Que Deus morreu? Que Deus é esse que morre? O Deus eterno, o Criador eterno, o Altíssimo eterno morre? Não, então ele não seria eterno. Ele é a vida, ele não pode morrer. Ele é a vida e vida eterna. Se ele fosse um ser que morresse, ele não teria condições de nos dar vida e vida eterna. Nós estaríamos perdidos, e perdidos para sempre. Então está dizendo aqui que estive morto. Mas veja, estou vivo para todo sempre. Quer dizer, quem esteve morto foi a sua carne, foi o seu corpo, aquele corpo gerado veio de Míria. Aquele corpo que não era eterno. Então ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, revestido de imortalidade, porque agora ele ressuscitou para receber toda a plenificação a plenitude do eterno em si. Agora aquele corpo, ele é o corpo real do próprio Pai invisível. Então o Pai invisível agora, aquele Pai que era invisível, que é Espírito, que era invisível, que homem nenhum tinha visto, agora ele tem um corpo. E quando ele voltar nas nuvens buscar o seu povo, todo mundo vai ver, todas as pessoas do mundo vão ver e vão se lamentar. Então ele diz que ele esteve morto. Aquele como ele viveu, o conviveu. Mas quem morreu não foi o eterno. Quem morreu ali foi o corpo no qual o eterno habitava. E tem autoridade sobre a morte e sobre o Sheol, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a sepultura. Então essa autoridade é dada. Então ele vai dizer isso quando o Mashiach, já ressuscitado, ali em Mateus capítulo 28, versículo 16, ele vai dizer, versos 16 e 18, ele vai dizer para os seus também que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Aquele corpo que nasceu, viveu e morreu, agora aí ele recebeu toda a autoridade, porque nele está toda a autoridade, nele está a plenificação, a plenitude do eterno. Ali está o Espírito eterno habitando naquele corpo. Então, por isso que nós precisamos compreender a palavra com mais afinco, com mais clareza, com mais luz, porque senão nós vamos ficar perdidos por não sabermos em que rumo estamos tomando nossa vida espiritual. Então, amados, quanto ao Mashiach, ou seja, quando o Mashiach, aquele que veio morto, voltar para levar os seus eleitos, ele virá como Yahweh, o Eterno, Altíssimo, o Todo-Poderoso, conforme lá no versículo 7 e 8 de Apocalipse 1, que é a revelação. Isso indica que para o Eterno só existe dois termos, o primeiro e o último. Não tem um meio, um intermediário. Ou seja, o princípio e o fim. Como vimos, o Pai é o primeiro e o último. Assim sendo, Yahushua, o Mashiach, em quem o Espírito Eterno habita, é o primeiro e o último. Aqui não se trata de outro ser dizendo que ele também é o primeiro e o último, mas do mesmo ser eterno, lá de Yeshayahu, capítulo 48, versículo 12. Porque quando a palavra fala acerca do Filho, não chama de o segundo. Porque em lugar nenhum a Bíblia chama o Filho de segunda pessoa. Por quê?
Por que as religiões pregam essa heresia, essa aberração tremenda, diabólica, para enganar as pessoas? Se a Escritura não diz em lugar nenhum, gente. Acordem. A religião que vivemos hoje, ela é um instrumento satânico para apartar os homens da presença do Criador. Precisamos ter certeza de que a nossa fé é fundamentada na verdade, no fundamento escriturístico, na raiz dos profetas, dos patriarcas, da Torá, na mensagem do Mashiach e passar para nós através dos seus emissários, apóstolos. Por que não é chamado em lugar nenhum da Bíblia que o filho, já acerca do filho, que ele é a segunda pessoa do pai? Não, por quê? Se são três, porque quando o filho falava eu e o pai, porque ele não disse eu, o pai e o espírito, nunca ele usou essa trindade, essa conotação de três. Isso prova pelas Escrituras que é o Criador e Salvador é um só. Assim sendo, a afirmação de que o Filho é a segunda pessoa é falsa. Essa afirmação católica, protestante, de que o Filho é a segunda pessoa do Pai, de uma trindade uma falsa, e suposta trindade que é empregada pelos homens, é falsa. Pois não está de acordo com as Escrituras, e sim com a interpretação humana por aspiração maligna. Homens de mente cauterizada, privados da verdade, têm a mente como que queimada com ferro quente na brasa, capaz de entender e receber a luz da palavra, a luz do Espírito da palavra que prego. Yahushua é o eterno Criador, amados. Aquele eterno Criador lá de Gênesis, Bereshit, né? Capítulo 1, versículo 1 e 2. Esse Yahushua aqui, que nós pregamos hoje, como o Salvador da humanidade, como aquele que nasceu de Miriam, não o homem que nasceu de Miriam, a carne, quero saber também isso, não a carne nasceu de Miriam, do seu ventre, não, mas o Espírito que nele vai habitar aos seus 30 anos, no seu batismo, no momento da Assunção, esse daqui. Gênesis 1 e 2. No princípio, o Eterno criou os céus e a terra. O Eterno criou os céus e a terra. O Eterno é o Criador. A terra, verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. Mas o Rua é eterno. O Espírito é eterno. Quer dizer, quem é o Espírito eterno? Quem é o Eterno? O Espírito. Conforme está em Yohanan, capítulo 4, 24. Pairava sobre a face das águas. Esse pairava, se movimentava, agia, ele estava criando todas as coisas aqui. Agora, o Criador é o Espírito eterno, o Yahweh eterno, o Yahweh eterno, o Altíssimo Todo-Poderoso, que conduziu os patriarcas, que falou através dos profetas, que trouxe-nos o Mashiach, que ungiu os seus emissários, que tem nos feito falar essa palavra, tem nos revelado essa palavra, tem nos trazido luz para hoje, para anunciarmos, fazendo entender e ouvir esta palavra da verdade, para que sejamos salvos. É o mesmo Espírito, não há outro Espírito, porque lá em Efésios capítulo 4, Shaul vai assegurar para nós que há um só Espírito, não há vários Espíritos. Já expliquei isso já em alguns outros estudos passados. Pois assim diz Yahushua, em Yohanan capítulo 10, versículo 30. Quando ele aqui, no capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer para nós que ele e o Pai, na verdade, não são dois, né? Ele vai dizer que não são dois. Vamos ver aqui o texto. Eu e o Pai somos um. Vimos aqui, amados, que o Mashiach aqui está afirmando que ele e o Pai não são dois seres, mas um ser único. E a prova disso está no capítulo 14 de Yohanan ainda, versículo 8 ao 10. Quando o Mashiach está falando com Filipos tinha perguntado ao Pai, a Yahushua pelo Pai, queria ver o Pai,
Ele queria ver o pai. Ele via todos os dias Yahusha, mas ele queria ver o pai. Então aí o Yahusha responde para ele. Capítulo 14 de Yohana, verso 8 ao 10. Filipe disse-lhe: Rabi, mostra-nos o pai. Isso será o suficiente para nós. No capítulo verso 9. Yahushua respondeu-lhe: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, você ainda não me conhece, Filipos? Quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Será que você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que vive em mim é quem faz as suas obras. Aqui Filipos queria ver o Pai. Todos os dias ele via Yahushua, mas não sabia que o Pai estava em Yahushua. Ele não cria, ele não tem entendido. Eles não têm entendido isso aí. E agora Yahushua está dizendo para ele, olha, Yahushua está dizendo para ele, olha, você quer ver o Pai? Há tanto tempo eu estou com vocês. Eu quem estava com eles todo dia? O Pai, claro. E você ainda não me conhece? Eu não tinha entendido ainda. Disse a ele para Filipos. E disse, quem me viu, ou quem me vê, vê o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostrando o Pai. Eu estou aqui de vocês. Quem estava diante dos discípulos, dos Talmidim, era o Mashiach. Ele estava vendo o corpo do Mashiach. Mas aí o Mashiach lembrou que ali estava o Pai, porque o Pai está nele. Foi o que ele disse no versículo 6, no mesmo capítulo 14. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer, que vem porque o Pai está nele. E nós vimos aqui que desse texto aqui, comprovado com o de Yohana 10:30, vai dizer que ele e o Pai são o mesmo ser. Isso está de acordo com o material, que é Mateus 3,17. Ele diz que este é o meu filho amado em que tenho o prazer de habitar. Então ali naquele momento o Espírito Imaculado, eterno, habitou no Mashiach, aquele corpo. E a partir daquele momento o Altíssimo, o Pai eterno, está habitando no corpo do Mashiach. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Shaul, o emissário Shaul vai dizer para nós que o eterno, o Pai eterno, está habitando no Mashiach. Vamos ver aqui. Verso 19. Isto é, o próprio Pai estava no Mashiach reconciliando a humanidade consigo mesmo, sem imputar às pessoas as suas transgressões. Então vimos aqui que o Mashiach era a habitação do Eterno, pois do corpo do Mashiach havia toda a plenitude do Eterno, como já vimos isso em Colossenses 2:9 e 1:19. Agora a pergunta é, quantas pessoas havia na criação? Porque dizem as religiões que lá na criação estava a Trindade. Por isso as Bíblias corrompidas dizem, e façamos o homem. Quer dizer, ali não tem façamos o homem, ali tem e faço o homem a minha imagem. Não façamos o homem a nossa imagem. É outro texto corrompido, outro engano, outro enlace de mentira, de tropeço para aqueles que querem ser salvos, que querem obedecer ao Eterno, querem conhecer a sua palavra. Ali não havia nenhuma pessoa na criação. Nenhuma pessoa na criação. Por quê? Porque o Pai Eterno, que é o Criador, ele é Espírito. E Yohana 4:24 disse isso. Ele é Espírito, por isso que os que o adoram em forma espiritual. E tem que entender a espiritualidade da palavra. Então, quer dizer, sendo o Eterno Espírito, ele não tem corpo, ele é Espírito. Então o Espírito ali é poder, o poder maior, o poder dominante, o poder governante, o poder criador. Esse é o Eterno. E ninguém viu esse Eterno, como está em Yohana 1, verso 18, homem nenhum viu o Eterno. Porque homem nenhum viu o Espírito Eterno. Mas o Mashiach, que agora é o corpo do Eterno, do Pai Eterno, esse o fez conhecer. Esse o fez conhecer. No ato da criação, ali nós vemos que não tinha nenhuma pessoa ali. Porque ali estava o Espírito.
Então vimos aqui que o Filho, que é a carne, era a habitação do Pai. E no ato da criação, o Filho ainda não havia sido gerado, pois esse ato aconteceu em um dia determinado. Como ele diz, hoje, limite de tempo, né? Te gerei e serei, né? Serei seu pai, te gerei hoje. De Hebreus 1,5 diz isso para nós. Pois a qual dos anjos disse jamais: na manifestação de meu filho você é. Hoje te gerei. Em outro lugar eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quer dizer, esse serei, será, te gerei, hoje, limite de tempo. E na eternidade não tem tempo. O tempo é aquele, o limite de tempo é na criação humana. Então houve um momento da criação humana, na contagem do tempo humano, em que o filho é gerado. E esse momento justamente é aquele momento em que o anjo vai a Míriam e diz: tu vai engravidar e vai gerar no teu ventre um filho, um menino. Esse menino será chamado Filho do Altíssimo ao nascer. Será também no futuro, é o tempo. Assim sendo, o corpo do Mashiach, o Filho visível, é, indubitavelmente, como tem Colossenses 1,15, o corpo do Pai invisível, que é o Pai Celestial, o Eternial dos Exércitos. Colossenses 1,15 foi mencionado, diz que ele, o corpo do Mashiach, é o corpo do Mashiach, que é o corpo visível, do Filho visível, é o corpo do Pai invisível. Na verdade, sabemos que a palavra diz: no princípio, Yud-Re, Vav-Re, Yud-Re, Vav-Re, criou. Né? Então, quando diz que aqui ele criou, está dizendo que o Eterno criou. No princípio, o Eterno, Yud-Re, Vav-Re, e não eles, e não o Deus composto de três pessoas, como é pregado pelas religiões. Aqui a palavra Yud-Re, Vav-Re é traduzida para eterno. Então nós lemos a Bíblia, e no princípio o Eterno, né, criou os céus e a terra. Quer dizer, quando ele diz eterno, quer dizer que ali é um ser autoexistente. Ele não vai ter começo, meio e nem fim. Aquele que subsiste por si próprio, criador e sustentador e mantenedor do universo. Como vimos em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Nos dias antigos, em que momentos e que por quais manifestações Yahweh falou aos nossos pais? Foi através dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele tem nos falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez todos os mundos. Por causa da sua posição, sendo ele o resplendor da sua presença e o Criador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra, em sua essência, realizou a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade das alturas. Aqui, a destra é no governo, é no poder, é na mão direita, é no domínio. Então, o domínio entregue, hoje quem está dominando é o próprio Al, na pessoa de seu filho, aquele que foi seu filho, no corpo. Hoje tem no trono eterno um ser sentado lá, corporalmente, pedimos assim, corporalmente, ali tem um corpo espiritual sentado no trono. Então, sustentando todas as coisas pelo seu poder da sua palavra, pela qual ele criou todas as coisas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11, vai dizer, mais uma vez para nós, quem é aquele corpo. Aquele corpo é o corpo do Mashiach, que está ali no qual foi depositado a plenitude do Pai Celestial do Eterno. Vamos ver o texto, Filipenses 2, 9 a 11. Por isso, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que em honra ao nome Yahushua se dobre todo o joelho
dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Yeshua, o Mashiach, é o Salvador para a honra do Eterno, o Pai. Então, vimos aqui que aquela honra que o Pai disse que não daria outra é a honra de ser Salvador da humanidade. É a honra de ser o Criador, a honra de ser o resplendor de toda assim, a manifestação de todo o esplendor celestial. Então diz que nele, no Mashiach, no Filho gerado de Ventimília, né, do verso 9, depois o Pai o exaltou soberanamente, lhe deu o nome. Que nome? O nome que é sobre todo nome. Ora, se o nome do Pai, do Filho fosse Jesus, e o nome do Pai fosse Jeová, como é ensinado por aí afora, nas religiões, então teria o nome de Jeová sem nenhum valor. Porque agora o nome que manda é o nome que foi dado ao Filho, que é Jesus. Porém, a palavra está dizendo para nós aqui que o nome, aquela honra que tinha dado ao nome do Pai lá no Antigo Testamento, dado por Yeshayahu, que diante do Eterno todo joelho se dobraria, toda língua confessaria, juraria por toda língua confessaria, juraria por ele, pelo seu nome. Essa honra é dada agora àquele que se diz o Filho. A Yahushua, o Mashiach, diz que ao nome dele, em honra ao nome dele. Por que a honra ao seu nome? No verso 9. Verso 9, para que em honra ao nome Yahushua. Por que a honra, quer dizer, o nome que tem honra é o nome do Eterno, que é Yahweh. Por que agora o Filho está com honra? Porque o nome do Pai está no Filho, conforme Êxodo 23, 21. E o Mashiach deixou isso muito claro para nós, né? Então ele esclarece isso numa perfeição tão forte que não tem como não sair do contexto. Então a honra do Eterno é saber que ele não dá outro. Aqui Yeshayahu 42:8 foi dito isso. Ele não dará a honra dele a outro, nem ao seu louvor às imagens de escultura. No 45:22 e 23 também vai dizer a mesma coisa, que ele não dá a sua honra a outro. Ele é o único, ele é o eterno. Então esta é a honra de ser Salvador, ao ser Salvador, que o Pai eterno, e diante dele se dobra todo o joelho, e toda língua por ele jurará ou confessará. E dessa honra ele, como diz o texto, ele não dá outro, seja ele quem for, não vai dar outro. Mas vejamos então, já vimos esse texto de Filipenses 2:11, que diz que a honra foi dada a ele. Então, como entender essa aparente contradição textual acerca do nome do Pai e o nome do Filho, né? Então vamos aqui ver, porque ele diz que o nome dele, a honra, o nome dele não é dado a outro, e agora vemos o Filho e a Yahushua com o seu nome sendo honrado, com a mesma honra que a do Pai. Quer dizer que todos os joelhos dobrando diante de si, toda a língua confessando como Salvador. Essa honra é do Salvador eterno. Se a Oxã não fosse o Salvador eterno, que estaríamos diante de uma tremenda confusão e de uma baita de uma mentira, não é verdade? Então vimos aqui que em Yohanan, capítulo 17, verso 11, que é o livro de João, o próprio Mashiach declara isso, ele explica isso daí. Ele diz que o nome pede para o Pai guardar os seus que tinham crido nele, e no poder do seu nome, o nome que lhe fora dado. Então o nome do Pai foi dado ao Filho. Todos os atributos que estavam no Eterno haviam de se manifestar ao longo do tempo na pessoa do Mashiach, aquele menino que nos nasceu, que nos fora dado. Então vimos aí, irmão, que lá em Yeshayahu, capítulo 9, versículo 5, diz que o nome, esse nome do Pai, que vai ser dado ao Filho, será um nome maravilhoso. O nome dele seria um conselheiro maravilhoso, seria o Altíssimo Forte, seria o Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então esses 4 atributos estão inseridos naquele menino que haveria de nascer, aquele corpo que vai ser a morada, a habitação, o templo, o tabernáculo do Eterno na terra entre os homens. Então em Apocalipse, Revelação, no capítulo 1, versículo 1 e 18, vamos ler o texto. Diz: esta é a revelação de Yahushua, o Mashiach, o qual o Pai lhe deu para que ele pudesse mostrar aos seus servos
as coisas que brevemente irão acontecer. Ele enviou o seu anjo para mostrar essas coisas a seu servo Yohana. Então, a revelação de do Mashiach, de Yahushua, o Mashiach, que o Pai lhe deu. Então, quer dizer, a revelação é do Pai que foi dado ao Mashiach, mas, quer dizer, falando de sua carne, seu ministério humano, no verso 18, vai dizer o seguinte, no verso 18, eu sou aquele que vive, quer dizer, quem é que vive? O eterno vivo. Estive morto, quer dizer, o eterno morre, o Altíssimo morreu algum tempo? Não. Então, quem morreu? O corpo, o Mashiach, do corpo que o eterno habitava. Esse morreu, mas foi vivificado, foi ressuscitado. Então ele diz, estive morto, mas veja, estou vivo para todo sempre. Tenho as autoridades sobre a morte, sobre o Shalka, sobre o inferno, a sepultura. Então nós vemos aqui que, na verdade, quem morreu não foi o eterno. O eterno não morre, ele é eterno, gente. Ele é eterno, ele não pode... Vimos aí pessoas, eu estou deparando com pessoas sempre falando, seja através de pregações, através de louvor, através de conversas do dia a dia, dizendo que Deus morreu, que Deus é esse que morre, pois o meu Criador, o meu Salvador, o nosso Criador Yahweh, ele é eterno, ele não morre, e por ele não morrer, nós temos vida e vida abundante, vida eterna. Então, no capítulo 2 ainda, de Revelação, que é Apocalipse, versículo 8, a palavra foi de mais uma vez a provar quem é o primeiro e quem é o último. Versículo 8. Ao anjo da Carral, que está na cidade de Esmirna, escreve o seguinte, assim diz aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem morreu e reviveu? Mashiach. Então ele está falando que ele é o primeiro e o último, mas quem é o primeiro e o último? O eterno que nele está, o eterno que nele habita. Gente, pelo amor do Pai Celestial, vamos entender essa verdade. O Mashiach e o Pai, o Mashiach Filho e o Pai Eterno, não são dois seres distintos, diferentes, não. Isso é mentira do trinitarianista. O Pai é Espírito, o Mashiach é o corpo no qual o Pai habita, no qual realizou a nossa redenção. Nós somos salvos por meio desta obra magnífica que o Pai realiza, derramando o sangue do seu próprio Filho, do Mashiach, para nos remir de todos os nossos pecados, para nos purificar de todos os nossos pecados. Então, quem é o primeiro e o último? O próprio Criador. O Yahushua, o Mashiach, é o primeiro e o último, porque o Yahushua, o Mashiach, no caso, é a habitação, a manifestação do poder imensurável do nome do Eterno Pai, o Espírito Eterno que nele habita. Que o Eterno nos abençoe, nos ajude a compreender esta grande verdade. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos a compreender essa palavra e junto com os irmãos orar ao Criador pela revelação dos céus, pela luz do Espírito Imaculado. Pois ali em Yohana 16:13, quando o Espírito da verdade vem a nós, ele nos guia em toda a verdade. Então vamos procurar seguir toda a verdade, porque a palavra do Criador é a verdade. A Bíblia está corrompida sim, mas a palavra não se corrompe. As escrituras que temos, irmãos, estão corrompidas pelos homens, mas a palavra do Eterno, que é Espírito e vida, ela não se corrompe, e o Espírito não deixa os seus enganados. Oremos ao Pai Celestial para que permaneçamos nesta verdade, sem nos levantar contra ela, porque nada podemos contra a verdade do Eterno, senão em favor da própria verdade. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yahushua.